Seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Oclair e no vídeo de hoje eu quero falar sobre os cristãos foram realmente de fato perseguidos? O nosso amigo Joãozinho, ele fez a seguinte pergunta, porque aconteceu o seguinte, ele deve ter visto algum vídeo na internet e falou, eu vi uns vídeos na internet aí de alguns ateus dizendo que a perseguição e o martírio foi mentira. Acompanhe esse vídeo até o final, compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos e tal. Peço que se inscreva aqui no canal, né? Assine a notificação, o sininho certinho, tá? Assine o sininho. E na descrição você encontra um curso de teologia a pagamento único e vamos ao tema em si. Esse tema ele é interessante. Ele é interessante porque não é uma discussão teológica, ele é uma discussão histórica. Mais uma vez, não é uma discussão teológica, mas é uma discussão histórica. Entendam bem isso. Como assim uma discussão histórica e não teológica? Teologia é a gente discutir, por exemplo, se Jesus era Deus ou não. Uma discussão teológica era se Jesus, que foi uma treta entre Atanásio e o Ário, né, que se Jesus era Deus ou não. Uma discussão teológica que a gente pode dizer é se Jesus fazia milagres ou não. Essa é uma coisa que a teologia se preocupa em fazer, né? Então quando você pega uma discussão sobre trindade, uma discussão sobre imortalidade da alma, essas coisas elas entram no cunho teológico, né, por discussão de crenças, de acreditar, ok. Mas quando se trata da perseguição aos cristãos, aí a gente não está tratando numa questão, a gente sai um pouquinho da teologia e entra mais firme, a gente pisa mais firme no campo histórico. Por quê? Os cristãos, primeiro a gente precisa entender o seguinte, os cristãos eles eram um pequeno grupo no primeiro século. Então você tinha o mundo todo pagão, então o mundo todo era pagão, e você só existia lá alguns cristãos e meia dúzia de judeu, né? Você tinha uma parcela boa de judeus, porque eles tinham uma nação, tinham sido espalhados pela diáspora, pelas várias diásporas, e você tinha os cristãos, que essencialmente ali todos esses dois eram monoteístas, ok. E o mundo inteiro era de vários deuses, perfeito. Então o cristianismo ele era uma seita pequena dentro de um grupo pequeno, que eram os judeus, dentro de um grupo consideravelmente pequeno, os cristãos eram uma seita dentro desses grupos, dentro desse grupo grande, né? E dentro do judaísmo você também tinha várias outras seitas, né? Fariseus, saduceus, essênios, zelotas e depois, no primeiro século, os cristãos. Então o que acontece? Historicamente falando, o primeiro século, as fontes principais do primeiro século que nós vamos ter são os 4 evangelhos, as epístolas, a carta Atos dos Apóstolos, as cartas em geral, né? Então o Novo Testamento para nós são para a história que relata sobre os cristãos de primeiro século é aqui, tá? Então é o que está aqui. Quando a gente vai para o segundo século, que é do 101 ao 200, o cristianismo continua sendo pequeno, mas ele começa a crescer e ganhar um pouco de espaço. E aí o que acontece? Você não tinha cristão em todos os campos do mundo, lugares do mundo. Então não tem como você fazer uma lei que abrigue, que englobe o Império Romano todo, se você só tinha o problema em algumas regiões, né? Principalmente as grandes cidades. Então o cristianismo ele foi crescendo nas grandes cidades, Galácia, Tessalônica, Roma, Corinto, Atenas, Alexandria, no Egito, né? Então você vai ter os cristãos crescendo nessas regiões, e aí o que acontece? Você vai ter perseguições, tá? Você vai ter perseguições, mas elas não vão ser globais. Por exemplo, se a gente falar de perseguição ao cristão hoje, é global, né? Quando a gente fala, é global. O cristão no Ocidente ele é perseguido ideologicamente, em regiões árabes, onde é proibido pregar outra religião que não seja a religião do Estado, ou a religião muçulmana, o cristianismo também é perseguido. Na Índia, o cristianismo também é perseguido. Na Coreia do Norte, por exemplo, o cristianismo é perseguido. Por quê? Porque o cristianismo hoje ele é uma religião global, com suas seitas, ele é global. Mas no primeiro século, ele era uma religião basicamente local que começou a se espalhar pouco a pouco. No segundo século,
nós temos a carta de Plínio. Você tem um imperador chamado Trajano e você tem o governador Plínio. E Plínio manda uma carta para Trajano perguntando o que ele faria com os cristãos, o que era melhor fazer. Porque ele estava fazendo punição e perseguindo eles porque eles não queriam adorar os deuses. Quem quiser a carta de Trajano, a de Plínio a Trajano, é só digitar no Google, carta de Plínio a Trajano, você vai encontrar. Ela em latim e ela em português. Tá? Então, o cara chegar e falar assim, não, que o cristianismo ele não foi perseguido, já começa errado, porque quando a gente olha para a primeira fonte, isso eu mencionei um governador pagão que perseguia os cristãos, mencionando eles, que eles cometiam um crime, para o imperador Trajano. E Trajano falou, pode continuar fazendo o que você estava fazendo. Ok? Então, isso é segundo século. Mas quando a gente olha para o primeiro século, vamos olhar para o primeiro século, vamos olhar para o livro de Atos, o que você vai perceber? Você vai perceber que os cristãos eles foram banidos das sinagogas. Quando você olha para o cristianismo, para o cristianismo, dentro do judaísmo ele já foi perseguido, eles já foram banidos da sinagoga judaica. Né? E aí você sai do livro de Atos e você vai para a documentação histórica, você vai perceber que existia um debate entre cristãos e judeus, tanto que os judeus até reformularam a tradução da Septuaginta, né, porque os judeus usavam bastante a Septuaginta, então fizeram uma recensão da Septuaginta para evitar problemas teológicos. Né? Então, e por quê? Porque você tinha essa treta, essa perseguição de judeus para com cristãos e depois de pagãos para com cristãos. E assim, eu estou mencionando o relato mais antigo, 113 depois de Cristo. 113, tá? 113. Então você tem esse relato e posteriormente você pode pegar aí o próprio autor Eusébio de Cesareia, que ele vai comentar também mais algumas coisas. E você vai ter também outros cristãos que foram perseguidos, os vários grupos que foram perseguidos ao longo da história. Só para quem quiser mais informação sobre isso, é só pegar o livro Edward Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano. Aí você pega ali os capítulos que vão tratar do cristianismo em si, e aí ele vai mencionar pormenoramente. Então, Declínio e Queda do Império Romano, Edward Gibbons. Carta de Trajano, né, Carta de Plínio a Trajano, que é o documento mais antigo. E se você quiser saber de como os cristãos foram perseguidos, é só você ler o próprio relato deles, que é o próprio Paulo falando que foi perseguido por judeus. Isso está no livro de Atos, o próprio Pedro mencionando também, né, o próprio Jesus profetizando sobre isso. Então, você pode pegar a própria destruição de Jerusalém, que perseguiram os judeus e, consequentemente, você tem cristãos no meio também. Né? É claro que na destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém, você não tinha um cristão, não há menção de um cristão, mas pode ser que tenha algum cristão, sim, morrido pelo meio do caminho. Então, assim, dizer que o cristianismo não era perseguido é um erro, porque qualquer documentação histórica, qualquer historiador de Império Romano, de história antiga, vai dizer, sim, o cristianismo foi perseguido. Vai afirmar. Você olha para os documentos mais antigos que tratam desse tema, mostram. Ah, mas eles foram perseguidos localmente. Mas claro, sua anta. Assim, me desculpe, eu preciso dizer isso. Mas é claro, sua anta. O cristianismo ele não era global. Lembra que eu disse? Hoje o cristianismo ele é global. O cristianismo na época não era global. Entendeu? Então, por que eles iam perseguir um cristão onde não existe? Eles vão perseguir cristãos onde são os seus principais centros difusores. E aí eles são perseguidos. O que acontece? Você cria leis locais. Você não cria uma lei global. Ah, entendeu? Você cria uma lei local para perseguir localmente. E os cristãos eles não estavam em todas as regiões. Eles começam a atingir todas as regiões a partir do terceiro, lá para o quarto século, que é quando eles se tornam praticamente metade do Império Romano, ali, quase metade do Império Romano. Você tem Constantino se convertendo, e aí, convertendo o cristianismo como religião oficial, e aí as coisas mudam para os cristãos. Aí as coisas mudam. Mas, veja, eu não estou fazendo uma discussão teológica, eu estou falando uma discussão histórica, um viés histórico. Você pode pegar qualquer livro que fale sobre o Império Romano, principalmente a partir de
né, a partir do século I ali para frente, vai ter sempre cristão mencionado. Cristão sendo perseguido. Nero mandou perseguir os cristãos. Se foi verdade ou não, mas Nero mandou perseguir os cristãos. Porque, né, Roma pegou fogo, eles queriam culpar alguém. Curiosamente, Nero pegou os terrenos destruídos e construiu uma casa maior, um ambiente para ele, a Casa Dourada, e falou que foi culpa dos cristãos, né, o incêndio. Então, assim, você tem um imperador Nero, você tem Trajano, você tem pelo menos 2 imperadores aí de 2 épocas mais ou menos um pouco distante, algumas décadas, perseguindo os cristãos. E aí o cara vai dizer que não, é conversa. Pera aí, gente. Opa, calma aí, eu não tô nem aí se você é cristão ou não. Não estamos discutindo se você é cristão ou não, se você crê ou não. Agora a discussão o ponto é, os cristãos foram perseguidos ao longo da história? Sim, foram perseguidos. Pelo menos até o quarto século, e depois do quarto século, depois de Constantino, ainda você tem um imperador tentando voltar ao paganismo. Você tem um imperador depois de Constantino que tenta voltar ao paganismo para o império. Não consegue, é claro, né, que era um caminho já sem volta, o cristianismo já tinha lá muita força, mas, né, então, como é que fica? Como é que faz, seu doutor? E aí, seu doutor? Com esse povo aqui atrás, como é que faz? Não tenho o que fazer. Não tenho o que chorar. Não tenho. Eu não tenho o que explicar. Se o cara não acredita no que chegou até nós via legado histórico, né, se o cara pode pegar qualquer livro de história romana, não acredita, não sou eu que vou fazer o cara acreditar. Não vai ser. Não vai ser. Agora, a verdade indiscutivelmente os cristãos foram perseguidos. Lembrando, não globalmente, porque os cristãos não tinham atingido o império todo, pelo menos no primeiro e no segundo século. Tinham alcançado números substanciais, sim, mas eles meio que brigavam com esse mundo, né? Então, fica a dica, tá? Lembrando, quero ler esse documento mais antigo aí, escrito por um pagão, um governador pagão para Trajano, imperador. Plínio e Trajano, carta de Plínio a Trajano sobre os cristãos. Você vai encontrar no Google fácil, nos primeiros links que aparecer. Beleza? Um abraço, fui, tamo junto e na descrição você encontra o curso de Teologia, caso queira me ajudar financeiramente, fazer alguma doação. Meu Pix está no meu e-mail, é o meu e-mail. Desde já, agradeço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.